Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos gravar mais esse vídeo. Esse é o vídeo de número 110, a Gênese, capítulo 1, caráter da revelação espírita. Então agora nós vamos para a questão de número 35. Então, vamos assim dizer, a doutrina dos espíritos, ela sempre nos esclareceu as desigualdades, né? Sempre nos orientou os motivos, as causas, vamos tratar dessa forma, os porquê, os efeitos, devido à pluralidade das existências e graças à pluralidade da existência, a imortalidade da alma. Diferente daqueles que sempre creram que diferente daqueles que sempre creram na não pluralidade das existências, sempre acreditaram na não imortalidade da alma, porque sempre acreditaram numa alma criada ali no instante da concepção para viver apenas aquele ciclo e depois morre, acaba. Ou pode prosseguir-se da seguinte forma: muitos também creram que pode-se prosseguir-se da seguinte forma, obediente ao Deus de Dante, né? O paraíso, porque foi cumpridor das leis, né? Dos dogmas daquele Deus mitológico, e também o não paraíso, que é o inferno definitivo e perpétuo, onde o indivíduo não tem oportunidade de se redimir. Então, a doutrina dos espíritos, ela nos esclarece tudo o contrário. Então, observe só para você ver aqui uma coisa. Com a doutrina da criação da alma no instante do nascimento, mais um erro aqui, porque eu disse aqui no início que eles sempre creram que essa alma ela tem início ali no momento da concepção, mas eu posso dizer que eu me equivoquei. Me equivoquei de que seguinte forma? Porque todos nós sabemos que a vida... Eu me equivoquei, mas me equivoquei para o lado certo. Olha só, me equivoquei para o lado certo. Porque eles crê que a vida
começa a partir do momento que a criança nasce, ali no parto. E é engraçado que isso gerou-se um costume, inclusive até entre os espíritas, eu não sei porquê. Porque, na verdade, a vida, ela começa, a vida física, que eu quero dizer, ela não começa quando a criança nasce. A vida física, ela começa na concepção. Ali, quando o espermatozoide, ele, se aloja no óvulo. Dali em diante é que começa a vida física. Agora, a vida espiritual, ela é imortal. Ela é imortal. Agora, é engraçado que essas crenças todas, elas sempre acreditaram que a vida, ela começa ali no momento que a criança nasce. Então, olha só para você ver. Com a doutrina da criação da alma, no instante do nascimento, criação da alma, no momento do nascimento, vem-se a cair no sistema das criações privilegiadas. Não é verdade? Se isso realmente fosse fato, porque na verdade isso não é fato, isso é mitologia, posso dizer assim, mas é uma mitologia assim, embasada na teologia da arbitrariedade. Então, sempre na arbitrariedade, sempre foram imprudentes, irresponsáveis, juntamente com todas as ciências, justamente por não estudar os fatos. E os fatos que eles estudaram e estudam não chegam a lugar nenhum, porque ignoram o perispírito, ignoram a alma, ignoram o espírito. Então, por isso que não chegam aos fatos. Então, vem-se a cair no sistema das criações privilegiadas. Se realmente fosse dessa forma, vem-se a cair no sistema das criações privilegiadas. Os homens são estranhos uns aos outros. Nessa doutrina da criação da alma no instante do nascimento, os homens são estranhos uns aos outros. Não existe afinidade nenhuma entre uns e outros. Não existe parentesco nenhum entre um e outros. Não existe amor. Porque que amor? Se todos passou a existir daquele momento em diante e morre e acaba naquele momento que morre, acaba-se. Só que aí seria, se fosse dessa forma, seria privilegiar demais. Seria privilegiar essas almas. Olha para você ver. Vem-se cair no sistema das criações privilegiadas. Os homens são estranhos uns aos outros. Nada os liga os laços. Então nós temos que analisar também outra coisa.
É uma doutrina, essas doutrinas que crê, né, nesse fato, porque isso não é fato, isso é mitologia. Estou usando o termo uma forma de expressão. Como explicar, ou melhor, como explicam eles a desigualdade social, a desigualdade econômica? Como explica eles as crianças que nascem com câncer, as crianças que morrem em tenra idade, as pessoas que nascem, as crianças que nascem cega, muda e surda? Enfim, todas as deficiências humanas em todas as áreas, porque às vezes as pessoas veem uma pessoa fisicamente perfeita, mas desconhecem a deficiência do aprendizado, a deficiência de cultura, a deficiência de moral, a deficiência de inteligência. Por isso, nem sempre a perfeição que vemos fisicamente caracteriza realmente uma perfeição. Porque existem milhões de outras formas de imperfeição dentro de uma perfeição. Olha só para você ver. Então, se realmente é dessa forma, nada os liga. Que ligação tem o ser um com o outro se todo mundo, a sua alma foi criada no momento que nasceu? Não foi nem no momento da concepção, né? Os laços de família são puramente carnais. Ora, então não passa-se tudo de um fingimento? Por quê? Porque esses laços de família são puramente carnais. O amor de um pai para com o filho, de uma mãe para com o filho, e vice-versa, do amor de irmãos para com os irmãos, o amor de parentes para com os parentes, o amor das pessoas para com a humanidade é apenas carnais? Para você ver como as teologias, né, são arbitrárias. E juntamente com a arqueologia, não, a teologia. As teologias são arbitrárias. Parece que eu disse nos outros vídeos, arqueologia, né? Mas tem a arqueologia também, que está no mesmo ramo. Porque existe a arqueologia também, que estuda os seres humanos, né? Que estudam os comportamentos humanos, as raças, estuda a história. Se eu disse em vídeos anteriores, eu acho que eu não errei, não. Tem um pouquinho, sim, de fundamento. Mas agora, analisando, são as teologias arbitrárias. Até porque em todas as ciências sempre existiu arbitrariedades, inclusive na arqueologia, na química, na astronomia, na teologia, né? Na astronomia, na arqueologia, sim, analisando por esse lado, sempre existiu arbitrariedades. Então, esses laços todos são puramente carnais? Esse amor que as pessoas têm uns para com os outros? Não são de nenhum modo solidários com um passado em que não existiam, né?
Olha só para você ver, Kardec dizendo, não são de nenhum modo solidários com o passado em que não existiam. Ora, não existiam, não existiram em vidas passadas. Na verdade, nunca existiu vida passada para eles. É óbvio também não vai existir vidas futuras. É óbvio, nessas condições aqui não existe imortalidade da alma, não existe pluralidade das existências. Então você observa as arbitrariedades impostas por essas doutrinas, diferente da doutrina dos espíritos, que nos mostra, que nos prova tudo o contrário. Por que nós estamos comentando dessa forma? Porque aqui é a gênese, é a origem, é o princípio, né? Então, com a doutrina do nada após a morte, né? Com a doutrina do nada após a morte, porque é a realidade, essas doutrinas, para eles não existe nada após a morte. Morreu, acabou. Nós temos que ressaltar que escapa aquelas que acreditam num paraíso, acredita nas punições no inferno, punições no limbo e da não possibilidade das redimissões, né? Então, com a doutrina do nada após a morte, todas as relações cessam com a vida. Agora veja bem, cessam com a vida, eles sempre creram que tudo se cessa com o final da vida. Morreu, cessa-se tudo. Então, por exemplo, eu te amo, você me ama, enquanto vivemos aqui no corpo físico. Nós dois morremos, cessou-se, eliminou-se, acabou-se. Eles não explicam o porquê isso. Então, por exemplo, se você nasce coxo, mudo, cego, surdo, eles não explicam o porquê. Então, por isso que é a doutrina dos privilégios. Porque uns nascem perfeitos fisicamente, outros nascem na opulência, outros nascem numa miséria total, outros nascem, na desigualdade, no extremo da desigualdade. Só que eles não conseguem explicar o porquê. São doutrinas, podemos dizer também, são doutrinas do inexplicável. Eles não conseguem explicar o porquê das desigualdades, mesmo fazendo parte desses conceitos todos, porque eles creem dessa forma, né? Então, todas as relações cessam com a vida. Os seres humanos não são solidários no futuro, né? Olha só, todas as relações cessam com a vida. Os seres humanos não são solidários no futuro. Eles creem nisso. Ora, como ser solidários no futuro se não existe vida após a morte física? Se não existe a imortalidade da alma? Se não existe a pluralidade das existências? Como tivemos a oportunidade de dizer, para nós, a maior morte é a da falta do conhecimento. Porque realmente a pessoa que não tem conhecimento é uma pessoa morta. Como vó mesmo costuma nos dizer,
ela, um certo tempo, ela me disse: meu filho, conhecemos tantos mortos-vivos quanto vivos mortos. Temos visto tantos vivos mortos e mortos-vivos, mortos de sentimentos, mortos de amor, de solidariedade. Então, olha só para você ver. O contrário, a doutrina dos espíritos já nos esclarece. Olha só para você. Então, todas as relações cessam com a vida. Os seres humanos não são solidários no futuro. Crê, né? Esses cujo militam nessas doutrinas. Eles creem assim. Diferente do espiritismo. Olha para você ver. Pela reencarnação, são solidários no passado e no futuro. Não é verdade? Pela reencarnação. O espiritismo já nos esclarece dessa forma. Olha você vê a diferença. Pela reencarnação, são solidários no passado e no futuro. Como as suas relações se perpetuam, as nossas relações se perpetuam. Jesus, Maria José, tanta pedra no sapato. Será que isso é um consolo? Será que isso não é brincadeira, não é? Eu tô achando que Kardec tá de brincadeira aqui, porque é muita pedra no sapato, porque não pode. Numa existência só, já tá difícil aguentar essas pedras no sapato, agora imagina por toda a eternidade. Não, mas vamos agradecer a Deus, porque isso não são pedras no nosso sapato. Isso é uma forma de nos escorar uns nos outros, de nos apoiar. Então você vê aí, não é pedra no sapato. Nós nos escoramos um no outro, nós nos apoiamos uns nos outros. Então essa é a verdadeira lei divina, né? Como as suas relações se perpetuam, tanto no mundo espiritual como no corporal. Porque aí é possível, porque existe a imortalidade da alma. A fraternidade tem por base as próprias leis da natureza. O bem tem um objetivo e o mal consequências inevitáveis. Você viu só a diferença das leis de Deus. A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, esclarecida esmiuçadamente por Hippolyte Léon Denisard Rivail. A diferença dos desígnios das leis de Deus trazidas por Nosso Senhor Jesus Cristo e por Allan Kardec, a diferença com estas outras doutrinas arbitrárias, apoiadas pelas teologias e também pela arqueologia. Então, é impossível. Nós pensamos assim, gente, mas é impossível. Como a criatura não consegue enxergar? E de certa forma seria um privilégio demais, porque veja bem, não existe vida após a morte? Não. Então, a pessoa faz uma dívida aqui de uns 100 bilhões, sabendo que depois ele não vai ter que pagar em vidas futuras, dá o calote em todo mundo. Por exemplo, beneficiado esses que cometem crime, né? Porque eles matam centenas de pessoas nas guerras, dá calote no mundo todo, na humanidade, infringe tudo quanto é lei aqui na Terra e depois acaba.
como se nada tivesse acontecido. Infelizes daqueles que foram vítimas. Agora, a doutrina dos espíritas vem nos esclarecer tudo o contrário. Infelizes desses que agem dessa forma, devido à imortalidade da alma e à pluralidade das existências. Mas também vem nos esclarecer a doutrina dos espíritos, que nunca houve vítima. Não existe vítima, gente. No mundo de causa e efeito, de provas e expiações, não existe vítimas. Todos nós fazemos parte de um só emaranhado. Então, a maravilha da doutrina dos espíritos está aí, porque às vezes a gente pensa, eu fui vítima disso, eu fui vítima daquilo, enquanto a doutrina dos espíritos nos esclarece que nunca houve vítima. Ninguém é vítima de nada. Todos nós temos débito perante a contabilidade divina. Por isso, não existe credor, na verdade. Não existe credores. Vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia agora.